fundo azul, em meio à escuridão, cortando espaço onde tudo está. Guerreiro sonhador, a deusa vai buscar. Não vou mais me conter nessa remota e santa guerra. A armadura sagrada vou vestir. Vá disfarçar a escuridão, brilha a força do poder. Acreditar no sonho, vou e Pegasus. Queime todo o cosmo, os deuses estão com você. Eu vou lutar pra sempre ser um Seiya. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E aí, Fêmurs, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo sobre o que? Cavaleiros do Zodíaco, a Saga de Hades, parte 4. Pois é, galera, estamos aqui encerrando essa saga que a gente começou lá nos primórdios do nosso canal, nosso primeiro e segundo vídeo, né? Quando esse aqui for sair, provavelmente ele vai ser o 11º, o 10º ou 12º, né? Dependendo da nossa ordem de lançamento de vídeo, né? Um vídeo que, na verdade, um tema que foi muito importante aí para nós, né? Para a equipe do nosso canal, um conteúdo que a gente já está desenvolvendo há mais de 2-3 meses aí, que agora a gente pode finalmente finalizar esse projeto para vocês fãs do The Infamous e do Cavaleiros do Zodíaco, né, que nos acompanham desde o primeiro vídeo, né? Para quem não lembra, a gente lançou a parte 3 há alguns meses, né? Mais ou menos lá em janeiro, no começo de janeiro, e agora, um tempo depois, estamos lançando a última parte para falar um pouco sobre o arco do Elísios e dar nossos apontamentos finais, né, sobre a saga. Então, estou aqui com o meu amigo Matheus, né, que tá comigo aí fazendo esses vídeos desde o começo aí. E você, Matheus, qual que é o sentimento de estar finalmente finalizando essa saga, cara? Nossa. Primeiramente, né, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Finalmente, né, encerrando aqui essa saga. Foi muito, durou bastante tempo, né, foi muito cansativo. Mas foi prazeroso também, né? Sim, mas foi muito legal ter passado essas horas, né, falando sobre Cavaleiro Zodíaco, sobre essa saga maravilhosa. Que você já sabe, né, o quanto que eu amo essa saga, o quanto que eu já falei aí. E esse tempo, essas conversas que a gente teve, foi muito legal. Eu pude relembrar bastante coisa sobre Cavaleiro Zodíaco, sobre a saga de Hades, né? Muitas coisas que eu ainda não lembrava, eu lembrei, e foi muito prazeroso, né? Então eu espero que vocês tenham gostado e que gostem desse vídeo, né? Desse nosso último vídeo sobre Cavaleiro Zodíaco. E acho que vai, né, Roberto? Acho que vai ter mais, né, no futuro próximo aí, quem sabe, né? Se o pessoal gostar, talvez a gente volte a falar sobre Cavaleiros Zodíacos de novo, quem sabe, né? Cara, sem dúvida, assim, é uma obra que a gente gosta muito, tem muito conteúdo, né? Saga do Santuário, tem o Delotes Canvas, episódio G, tem vários spin-offs, Next Dimension, né? Então, tem Seikya Show também, a novo spin-off aí que vai sair, que é o Darkwing também. Então tem bastante coisa pra falar de Cavaleiro do Zodíaco, que caso o pessoal goste e o vídeo deu uma visibilidade legal pro canal, e nós como amantes, nós voltamos a fazer depois, né? É sempre um prazer também, né? Sim. E eu vou cantar até a bola, cara. Se o vídeo tiver uma meta de likes aí, visualizações, a gente faz o próximo do The Lotus Canvas, fechou? Opa, por mim de boa. The Lotus Canvas é uma obra-prima, né, cara? Fácil de falar, de boa, né? Então, galera, a gente vai começar aí, né, nossa discussão final, né? Fique com a gente até o final, curtam o vídeo, se inscrevam, compartilhem com os amigos, nos ajudem aí a crescer, né? Deixe seus comentários aí sobre o que vocês acharam, ideias para próximos vídeos, né, e críticas construtivas. Então finalmente vamos encerrar aí mais uma saga, né,
10 vídeos depois aí, quase 6 meses depois, né? Fazendo história aí, encerrando mais um projeto, né, cara? Projeto lindo, né? Ah, cara, foi bom. Então, vamos fazer aí com carinho pros nossos telespectadores aí, os infames. Então, Matheus, bora? Bora. Vamos continuar, né, falando. A gente no outro episódio a gente parou na parte lá da queda do muro, das lamentações. O fim dos Cavaleiros de Ouro, né? Os 12 cavaleiros foram embora, né? Só temos agora os nossos Cavaleiros de Bronze, nossos queridos Cavaleiros de Bronze, que tem a árdua missão de seguir e salvar Athena. Aparentemente só tá os 4 Cavaleiros de Bronze ainda. Seiya, Shun, Shiryu e Yoga. Eles vão partir para adentrar o Muro das Lamentações, só que aí são surpreendidos por alguns espectros, né? São 3 espectros, aparece. O Shiryu ele sente, né? Os 4 cavaleiros eles estão indo para entrar na hiperdimensão, que seria como se fosse uma zona intermediária, né? Que é tipo um lugar que conecta várias outras dimensões, né? Não apenas o Campos Elíseos, e é dito que é um lugar que é tão sagrado e tão poderoso que apenas os deuses eles podem aguentar, né? Andar por ali, né? Nessa zona intermediária. Mas o Shun, o Shiryu, o Yoga e o Seiya, eles estão com as armaduras banhadas pelo sangue de Athena, né? Então eles estão protegidos. Eu não sei se vocês lembram, lá no nosso primeiro vídeo da Saga do Santuário, o primeiro vídeo do canal inclusive, quem não viu, corre lá, assiste. Nós falamos, né, que quando a Athena morreu, né, os cavaleiros eles foram até o altar de Athena e acabaram tendo as suas armaduras banhadas pelo seu sangue, né, conferindo a eles a renovação das suas armaduras, né, uma força e um upgrade maior, mas também proteção para momentos como esse. Então, o Yoga, o Shun e o Seiya, eles partem para o Campos Elíseos, só que o Shiryu sente a presença de 3 espectros. E ele resolve ficar, né? O Shiryu fica para segurar os espectros enquanto os outros vão. Os outros 3. Os espectros em questão são 3, que é o Queen de Aurane, o Sifilde de Basilisco e o Gordon de Minotauro. Esses espectros, eles são espectros que eles são leais ao Radamantes, são espectros que eles não são fracos, né? Eles têm um nível de poder elevado, assim, não é no mesmo nível dos 3 juízes, mas eles também não são fracos. E até é engraçado porque no mangá, esses espectros eles têm uma participação especial, né? Eles têm uma participação a mais. Porque lá no Castelo de Hades, né, o Seiya, ele não cai junto com Radamantes no inferno, ele cai junto com Valentine. Então quando a Pandora ela parte pro inferno, que o castelo começa a se autodestruir, né, ela tá com um grupo de espectros. Dentre esses espectros está o Gordon, o Aurane, o Sifilde e o Valentine também, né? Então eles já apareceram desde daquela parte e estão voltando agora. Só que no anime, para quem só viu o anime, né, vai parecer que eles apareceram a primeira vez aqui. Tanto que no mangá, esses 3 espectros eles reconhecem os Bronze Boys e tentam fazer de tudo para impedi-los de passar. Falando do Seiya e o Shun e o Yoga seguem para a hiperdimensão. Só que aí é surpreendido lá, né, com o Seiya e o Shun, eles conseguem ir, né? Eles não são destruídos devido ao sangue na armadura deles. Só que no momento que o Yoga tava indo, é surpreendido por um dos juízes do inferno, né? Minos que apareceu, não sei como. Então, é estranho, porque se você parar pra pensar, sempre foi uma dúvida, acho que é um furo. Se não for, explica aí pra gente, deixa aí nos comentários, né? Sei. Porque o Shiryu, ele tá na frente do buraco, né, da entrada. Tá lutando com os outros pés. E ele tá lutando. E o Minos passou como por ele?
tipo, não mostra, ele tipo, simplesmente aparece ali dentro do buraco. Acho que só tem um buraco, né? Porque ele aparece lá. Tipo, o Shiryu, ele tá ali pra proteger a entrada, né? Pra que ninguém passe. E depois, 2 segundos depois, o Minos aparece lá, querendo impedir eles. Então protegeu nada, então. Talvez, sei lá, o Shiryu tava lá entretido, lá, lutando, e o Minos foi lá. Passou de mansinho assim, no pezinho. Escondido lá na parede e foi, né? Mas enfim, é Cavaleiro do Zodíaco. Às vezes tem uns furos A aí. gente releva, pelo bem da narrativa. Mas parece que foi lá e foi estragar o plano dos 3 Bronze Boys lá, né? O Yoga fica, né, pra lutar com ele. Enquanto que o Sei e o Shun estão lá indo na hipermedimensão. Até interessante lá, né, que o Yoga ele constrói lá sua parede de gelo lá. É até engraçado lá, que ele fala que ninguém destrói aquela parede lá, né? Que ele aprendeu com o mestre... Nem os Cavaleiros de Ouro podem destruir. É uma técnica que eu aprendi com o meu Camus, o mestre. Isso é de qualquer anime. Se a pessoa fala que tem algo que é indestruível, que é impenetrável, a pessoa vai destruir. Sempre, sempre. Você pode ver. Essa coisa é impenetrável, é indestrutível. Ou tipo assim, a pessoa, mano, esse cara é invencível, ninguém nunca vai conseguir derrotar ele. Aí o protagonista vai e derrota, mano. É sempre assim. E no Cavaleiro do Zodíaco tem muito isso, né? Tem, eu sou um deus, nunca vou ser derrotado por um cavaleiro de bronze. Não, tipo, essa aqui são as 12 casas, ninguém nunca atravessou essas 12 casas desde os tempos mitológicos. E vai lá e passa. É uma mensagem, né? Fala que não... O céu é o limite, essa acho que é a mensagem lá. Você pode conseguir superar seus obstáculos, né? Seus desafios. Mas aí o Minos facilmente quebra lá aquela parede de gelo lá e ataca o Yoga aqui, né? Provoca 0 danos nele. E tem um mini combate entre os dois que é bem interessante. Né? Ele até aplica, né, uma marionete cósmica no Yoga, que começa a brincar, como sempre. Só que aí o Yoga mostra... Aí mais uma vez, né? Mostra como ele tá poderoso. Um cavaleiro de bronze que lá no começo, no clássico, era meio fraquinho. Vamos dizer assim. Mas o Yoga sempre teve aplicações legais, né? Pro poder dele de gelo. Não é tipo poder pro poder, né? Eu lembro até hoje que tipo, ele utilizava do gelo pra conseguir se sobressair aos outros cavaleiros, né? Aplicando o gelo de diversas formas. Né? Eu sei que eu vou citar aqui um exemplo que tá no anime e que é filler, mas tem lá nos primeiros episódios, quando eles enfrentam um cavaleiro lá, né? Que se chama, acho que é Dócrates, e o Yoga ele congela os pés dele, né? Pra ele não poder se locomover. E às vezes, por muitas vezes em diversas batalhas, ele usa técnicas que imobilizam o adversário, ou um braço, ou uma perna. Então ele tem várias aplicações. E aqui não é diferente, né? Você vê que o plano, o raciocínio de batalha do Yoga, né? Ele é bem elevado. Que pra mim é diferente do Ikki, né? Porque a gente falou no último episódio. O Ikki se adapta, né? Sim. Tipo, o Ikki luta por lutar. Ele não tem uma estratégia tão definida. O Yoga não. O Yoga ele já se utiliza mais do raciocínio, da inteligência para poder superar os inimigos. E ele brilhantemente, né, saca que ele pode congelar as linhas dele e destruí-las para poder sair do poder do Minos. Mas, misteriosamente, né, pelo poder do roteiro, uma das agulhas do Minos... Agulhas não, né? Uma dos fios do Minos continua preso no Yoga, né? Então, o Yoga ele parte pro Campos Elíseos e o Minos fica segurando ele, né? Só que o Yoga faz força e parece que o Minos vem junto para perseguir ele. E o corpo do Minos é destroçado, porque ele não tem o sangue, a proteção de um deus, né? Do Hades. Então meio que ele morre de forma besta, né? Tipo, ele não sabia da informação, né? Mas tipo, ninguém derrota o Minos efetivamente, né? Ele simplesmente é destruído pelo poder do hiperespaço. Então a gente pode ver que ele foi o único que não morreu, né? Por um cavaleiro, assim, né? De forma direta no combate. Ele morreu por morte morrida, não morte matada. Foi. Então ele é o mais forte. Não. Será? É o Ajax. Fala. Aí a discussão aí.
É que o Ajax deu um azar de pegar o cavaleiro mais poderoso do rolê. Enfrentar o Ikki não dá, né? Fácil não. É. Aí morreu de forma bem... não faz sentido, né? Mas, enfim, morreu. Aí ó, você seguiu, né? Tentou ir atrás dos outros. Você e do Shun. E a gente pega, né, o Shiryu, ele continua lutando contra os três espectros. Né, ele tem certa dificuldade, a Excalibur dele é quebrada, mas ele lembra do ensinamento do Doku, né, que lá na Saga das 12 Casas, lá no primeiro vídeo, né, vocês podem assistir na nossa playlist. O Doku utiliza a Cólera dos 100 Dragões, que é a última técnica que ele ensina pro Shiryu, né, antes de eles se separarem efetivamente. E o Shiryu, ele reproduz a técnica, né, para destruir os três espectros. Só que o impacto da técnica é tão grande, mas tão grande, que arremessa o Shiryu no hiperespaço também, né? Só que tem um porém, né? Ele liberta as asas, né? Também, graças à bênção de Athena. Só que o Seafield de Basilisco, ele ainda tá vivo. E ele persegue o Shiryu até a entrada da hiperdimensão, como foi com o Minos, né? E o Shiryu, ele tenta avisar pra ele não ir. Só que, tipo, o Spectro lá, ele é orgulhoso também, né? Acho que orgulho é um problema muito grande desses caras. E ele é puxado pela hiperdimensão, é tragado e ele vira pó, né? Então, antes de morrer, ele diz uma frase muito curiosa, né? Ele diz que eles deviam ter destruído os cavaleiros antes, né? Lá no castelo, que nem o Radamante disse. Porém, no anime, os quatro, né? O Valentine, o Seafield, o Queen e o Gordon não estavam no castelo. Então essa fala, ela fica meio deslocada aqui, né? Porque eles não aparecem lá. Mas por que ele disse isso? Sendo que essa é uma fala que é do mangá e que ela remete diretamente a esse confronto que eles tiveram no castelo de Hades. Então acho que a staff, né, os produtores deixaram passar. Passou batido. Porque se você parar pra pensar, a frase em si não faz sentido no contexto do anime, né? Mas o Shiryu parte também, né? Junto com o Yoga, que tava ali esperando ele. O Yoga despertou as asas lá, né? Tudo. Junto pros Campos Elíseos. Né? E aparentemente, no inferno as coisas meio que se fecham, né? Vão se fechando, né? Pra ir pros Elíseos. Sim. Então, né? A gente viu que os 4 Cavaleiros de Bronze foram em direção aos Elíseos, porém ficou um, né? Nós temos o nosso grande amigo Ikki, de Fênix, que ele tinha sido jogado lá, se vocês lembram, né? Ele tinha sido jogado lá no Campos Elíseos. No Cocytus. Perdão, nos Cocytus. E ele só conseguiu voltar, né? Graças ao Cosmo de Atena. Ele conseguiu acordar, despertar e seguir o rumo, né? Aos Elíseos também. Ele chegou no castelo, viu tudo destruído. Passou pelo Muro das Lamentações, estava destruído também, né? Tipo, o cara chegou tarde na festa, né? Chegou no fim da festa, tava tudo jogado, tudo caído. Sempre tem um amigo que chega depois, né, mano? Ou atrasado do rolê. O atrasadão. O Ikki, né? Sempre chega depois. Não, mas ele chega na hora certa, pô. Essa hora não chegou certo, não. Mas ele seguiu o rastro dos outros até chegar a hiperdimensão. Só que aí ele sente uma presença. E é revelado depois que a Pandora, né? Que ela tinha sido deixada de lado, né? Depois de todos esses acontecimentos, meio que a história lá esqueceu, né, da Pandora. Ela ficou meio largada lá, jogada às traças. Ela meio que se escondeu, né? Porque o Imperador Hades, né? A pessoa com quem ela é devotada, saiu pro Campos Elíseos. O Shaka vai tentar destruir. E, tipo, ela sente a presença, provavelmente, dos cavaleiros que estão chegando lá, né? Então ela fez bem se esconder, né? Porque ela sabe que não vai ficar bem pra ela, né? Tipo, e tem que pensar também, ela não sabe da índole dos cavaleiros, né? Então, o que eles poderiam fazer com ela, né? Porque o Ikki já tentou matar ela, já, né? Sim. O que os outros poderiam fazer com ela também? Então ela meio que se esconde e espera o momento certo pra aparecer. Ela aparece... E aí chega um momento que ela
ela revela, né, que na verdade ela primeiro pede pro Ikki vingar, né? Vingar ela, né? Mano, é muito estranho. Ela abraça o Ikki, velho. Tipo, de costas assim, fala pra ele vingar a ela. É muito estranho. Isso causa um estranhamento, né? Ela pega, né, o bracelete, né? Acho que era o bracelete que ela pega. Sim, na pulseira. A pulseira. Tem poder divino. Foi um dos presentes do Hades e ela coloca no pé do Ikki. E com isso ele pode, né, passar pela hiperdimensão. Só que antes disso, ela é revelada a história dela, né? Ela conta a história desde lá, quando ela era pequena. Aí tem uns flashbacks lá. Ela era rica, né? Ela nasceu num berço de ouro. De uma família aristocrática, se eu não me engano, de uma família alemã. Né? Pela arquitetura do castelo e pelo o nome dela, né? Porque falam, acho que é Heistein, alguma coisa assim, né? Sim. Então, a gente vê que a descendência de Pandora nas guerras mitológicas, elas remontam, né, de origens germânicas, né? E mostram, né, a vida dela nesse castelo, como ela era feliz. O castelo que era o castelo de Hades, né? Era o castelo de Hades, que eles estavam na Saga do Santuário. Esse castelo de Hades, na verdade, era o castelo dela. E era bonito, né? Era cheio de flores. Vida, né? Cheio de vida. Cheio de vida, né? E ela fala que ela era feliz com a mãe e com o pai dela, né? Até que, misteriosamente, uma vez que ela tava lá andando pelos jardins, ela chega perto de um casarão lá que o pai dela falou pra nunca chegar. Misteriosamente, né? Ela sente uma presença, uma voz, parece, né? Chamando ela. Mas... misteriosamente, o cadeado se rompe. Sim. Em vez de a menininha ir embora, né? Mas não, né? Tem que ir lá curiar, né? Parece filme de terror, né? É que não é aquela coisa, a curiosidade matou o gato. Então ela vai curiar e ela encontra uma caixinha, né? Um pote lá, né? É uma caixa, sim, é uma caixa. Uma caixa, e ela tem um selo de Atena. E ela, em vez de ir embora, não, ela vai lá, rasga o selo e liberta o que tem lá dentro, né? Então surgem duas sombras, né, de dentro da caixa. As duas sombras com pentagramas nas suas testas, e elas agradecem, né, a Pandora por tê-las libertado e dão a missão a ela, né? De que ela vai ser a pessoa que vai cuidar da alma do Imperador Hades, que vai nascer no corpo da mãe dela daqui a algum tempo, né? Seu irmãozinho dela. Fácil de ouvir para uma criança de 3, 4 anos, né? E então, quando a alma de Hades nasce, né? Acho que as sombras, né? Essas entidades, elas eliminam toda a vida no castelo, tirando Pandora. Os pais, os empregados, o cachorro, né, todos os animais de estimação, qualquer outra alma, até as flores, elas são mortas, aniquiladas, né? Acho que foi pelo próprio Hades, talvez. O próprio espírito de Hades tenha feito isso. Será? Pode ser, né? Pelo que é falado lá é assim, né? Após o espírito de Hades ter ficado sob o controle dela, aí tudo em volta dele começou a perder a vida. Eu acho que foi ele, o espírito do Hades. É estranho, porque no The Lotus Canvas acontece a mesma coisa. Só que os residentes não morrem, pelo que eu me lembro. Na verdade, eles ficam putos e vão atrás do bebê / Hades, né? Mas pode ser que tenha acontecido isso mesmo, assim, né? Eu sempre interpretei que foi as entidades que mataram, devastaram, mas pode até ser, né? Assim, e você vê que tipo, ela pega uma responsabilidade bem cedo, assim, 4, 5 anos. Ela já é irmã de Hades, né? E você vê que muito cedo ela já se transforma muito, entre aspas, na rainha dos espectros, né? Na comandante deles, né? Então a gente vê tudo aquilo que a gente viu no flashback do Ikki, ela indo com a alma de Hades pra tentar pegar o corpo do Shun, mas não dando certo, né? Não teve que esperar. Então, remonta desde essa época. E uma coisa que eu acho muito estranha, né? É que ela pede que
eles matem Hades, né? Ela pede por vingança pro Ikki. E o Ikki fica meio assim, né? Meio balançado, né? Meio incrédulo porque ela tá pedindo isso. E eu vou na mesma onda do Ikki, cara. Eu acho isso muito problemático, sabe? Essa mudança da Pandora. A mudança da Pandora é muito abrupta, né? Porque a gente conhece uma Pandora que ela é leal a Hades, né? Ela é uma pessoa fria, estrategista, que não quer perder os espectros, né? Que pensa tudo de forma calculada, né? De volta a Hades, né? Ela inclusive luta com os cavaleiros, né? Se põe na frente dos cavaleiros pela alma de Hades. E aqui simplesmente ela simplesmente vira a lealdade dela muito rápido, sabe? Tudo bem que tem um flashback, conta um pouco das motivações dela, mas não é muito abrupto. Ela fala que se sente usado por essas entidades, né? Ela sempre foi uma peça de xadrez. Só que ela não sabia isso antes? Sim, então, assim, eles deviam ter pelo menos colocado, assim, sabe, momentos de hesitação da Pandora, sabe? Sim. Tipo, não vou fazer isso porque talvez eu estou balançada. Talvez eles consigam me vingar eu e a minha família. Mas pelo menos que eu lembro, eu não vejo em nenhum momento a Pandora hesitando em virar de lado. Eu vejo sempre ela bem convicta, bem leal a Hades, acabando com qualquer pessoa que precisar. E aqui ela simplesmente muda. Não tem, sabe, um trabalho, não tem um desenvolvimento de personagem. Acho que é mais um artifício do roteiro pra tirar a Pandora de jogo, porque ela já não é mais necessária, né? Então, aqui ela fala que ela não é mais de Hades, né? Ela tá do lado deles, quer que eles viguem ela. Por mais que ela tenha tentado impedi-los, né? Algumas vezes. E pra mim fica muito jogado. Pra mim eles só quiseram acabar com a personagem, né? E seguir em frente com a história. Eu até gostava dela, eu achava uma boa personagem. Bem estrategista, como você falou. Acho que foi um péssimo desfecho. Eu também acho, tanto que vai tendo uma transformação dela, né? Eles vão desconstruindo, porque ela tem uma imponência quando ela aparece na série. Mas depois ela aparece, ela se torna, acho que até um pouco, assim, histérica, né? Sem preconceito nenhum, nada do tipo, mas ela começa a tomar decisões idiotas, né? Por exemplo, chamar os 3 juízes pra ir lá ouvir a harpa do cara com um monte de gente invadindo o território deles. Então, assim, eu acho que a Pandora é um personagem, assim, que ao contrário de outros que foram bem escritos, ela é muito mal desenvolvida, né? E eu vejo nela, assim, um personagem que foi ferramenta de roteiro e que só foi descartado depois. O personagem que era tão importante, né, no começo da saga, foi só um meio, só um objeto, né, assim. Basicamente, cara. Basicamente. Tanto que ela entrega, né, a pulseira, que foi dada por Hades, né, pra ela conseguir transitar viva pelo mundo dos mortos. Você até fala que foi a única, né, o único presente, assim, né, a única vantagem que ela teve, né. Triste, então, né? Você vê que ela mostra que ela tá bem descontente, né? Tipo assim, eu me entreguei tudo por Hades, pelas essas entidades, e a única coisa que eu tive de bom foi essa pulseirinha aqui. Eu acho que ela fala até que vem do Ikki, a relação deles, né? Ela voltou a sentir, o mundo dela começou a ficar colorido de novo, né? Tipo, não mostra, né? Como a gente disse, podia ter momentos dela hesitando, dela trabalhando mais essa fala dela, mas é jogado, né? Só pra justificar a troca de lado dela, só. Não mostra. Poderia ter mostrado lá naquele momento em que o Ikki tava na frente ao Hades, que ainda tava no corpo de Shun. Podia ter explorado mais naquele momento, né? Porque a Pandora só ficou lá jogada, vendo, mas a gente não viu nenhuma reação dela, né? Nenhum comentário dela, assim. Considerando o Ikki como se ele tivesse
fazendo algo certo, sabe? Como se, pô, é isso aí mesmo, acho que é isso mesmo, Ikki, eu tô com você, né? Eu nunca mostrou isso. Ela queria matar o Ikki. Sim, e acho que uma coisa assim que a gente vê também é que ela tem até um teor meio que romântico com ele, né? Fica a interpretação, né? Que ela admira ele e sente alguma coisa por ele, por mais que ele não vá demonstrar. Sendo que é uma coisa que, assim, não é também muito bem trabalhada, né? Que poderia ter feito, eu ia gostar bastante se tivesse feito, né, uma, sei lá, se o Ikki fosse um crush dela. Sim. Faria mais sentido. Trabalhasse isso. Tipo, se ela ajudasse ele de alguma forma antes de ela revelar que do nada que ela virou a casaca. Sim. Mas não foi. Não foi isso que aconteceu. E a personagem, ela é rapidamente descartada, né? Ela revela, né, essas entidades, que são Thanatos e Hypnos, né? O deus do sono e o deus da morte. E ela fala, né, ela faz uma frase surpreendente, que ela fala que eles são muito mais poderosos porque eles são deuses, né? E que os 3 juízes do inferno do lado deles não passam de bebês, né? Então ela fala que quer ser vingada e que eles têm que tomar cuidado porque eles são os inimigos mais poderosos que elas vão enfrentar, né? 2 deuses poderosos. E acho que mostra também por isso porque eram... Nunca tinha traído eles, né? Porque até então. Porque, pô, trair 2 deuses. Nossa. Que veem tudo, né? Porque um é a personificação do sono, o outro é a personificação da morte. Você não consegue enganar, né? Não consegue. Eles estão vendo basicamente tudo, eles observam, né? Então, cara, quando ela já falou isso, ela já tava pressentindo já o que ia acontecer com ela. Sim, ela começa a sentir uma dor no peito, né? Sim. Começa a tossir sangue. E aí, nesse meio tempo, alguns espectros aparecem, né, no Muro das Lamentações, e o Ikki rapidamente despacha eles, né, porque ele já tá no nível de poder acima deles. Se a gente pensar que ele conseguiu derrotar o Aiacos, que era um dos mais poderosos, né, ele tá um nível muito acima, então com um golpe ele derrota, sei lá, 10 espectros ao mesmo tempo, né. E aí ele tá segurando o rosário, né, das 108 contas, e ele percebe que os 108 espectros foram destruídos, né? Ou seja, o principal exército de Hades foi dizimado, né, nessa batalha. Os espectros apareceram só para serem mortos e completar o rosário. E o rosário, né? Só para completar o time. Bem conveniente isso aí. E aí a gente vê que o cenário tá armado, né? A gente tem 5 cavaleiros de bronze contra 2 deuses e o próprio Hades. O resto, todos já morreram. Inclusive a Pandora, né? Porque quando o Ikki volta, ela meio que já morreu, né? Já. Tipo, meio anticlimático, não tava despedida, mas tudo bem, né? Então o Ikki deixa o rosário das 108 contas, né, nos braços dela, e ele parte jurando vingá-la, né? Agora sabendo da história dela e tendo um pouco de empatia pela história dela. Então a gente muda de cenário, o inferno ele fica para trás, definitivamente, e a gente vai para os Campos Elíseos, né? Antes de a gente falar efetivamente, né, do final da guerra nos Campos Elíseos, falar um pouco do local em si, né? O Campos Elíseos ele é um local da mitologia grega, né? Assim como o inferno, uma das regiões do submundo. Né? Ele é como se fosse, em uma analogia, o paraíso, né, das religiões cristãs, né, religiões judaicas e outras religiões que existem aí. É dito que ele fica na cabeceira do rio Lete, né, que é o rio do esquecimento, e ele é oposto ao Tártaro, né? Enquanto o Tártaro ele serve para condenar e punir, né, aqueles criminosos que são mais perigosos, como os titãs, o Campos Elíseos ele é feito para virtuosos, né? Ou seja, pessoas que fizeram história e fizeram bem, honraram os deuses. Então lá tem almas de heróis, santos, sacerdotes, poetas e outros deuses, né? Tendo que essas almas elas ficavam 1000 anos nos Campos Elíseos, né, até elas conseguirem reencarnar. Inclusive é dito que essas almas elas tomavam água do rio Lete, que é o rio do esquecimento, e que elas passavam cada vez mais
a esquecer das suas memórias da sua vida terrena, quando eles eram vivos. Então, após esse tempo, né, esses 1000 anos, eles reencarnavam como outras pessoas ou como animais, né? Então a gente vê que até na mitologia grega a gente tem esse elemento de reencarnação, não é uma coisa muito nova, né? E que isso só acontecia com aqueles que eram piedosos, que eram bons e que honravam os deuses. Aqueles que eram pecadores não mereciam a chance de retornarem, né? De reencarnarem para ter uma segunda chance. Então, nesse cenário a gente encontra o Seiya, né, desacordado, né, e ele tá todo zoado, né, estrupiado. Sim. E ele tá procurando Athena, né? Então ele pergunta de Athena para todos os lugares, né? Ele se separou do Shun de novo, né? Então uma das ninfas vai ter com o Thanatos, que é um desses deuses, né? O panteão da morte. E o Thanatos vai ter com o Seiya e com os outros cavaleiros, procurando destruí-los e impedi-los de chegar a Hades. Não, tem até um momento engraçado, né? Que o Seiya sai perguntando lá onde tá a Athena, lá pras ninfas. E o Seiya todo sujo, né? Destruído, zoado. E fazendo um maior barulho, né? Nos Campos Elíseos, sendo que lá é o paraíso, né? Lá tudo é tranquilo. Ele é muito desordeiro, né, velho? Tudo é... A gente vê um mulambo no paraíso e faz mal agasalho, né? Aí o Thanatos fala, mas o que é isso? Como que pode, né? Um cavaleiro sujo como ele. Só falar um pouco do Hypnos e Thanatos, né? Que, como você citou, né, Roberto? São o panteão da morte e o panteão do sono. Os dois são dois irmãos, gêmeos. Você tem o Hypnos, que é a personificação do sono, da sonolência. E é bom que na mitologia grega ele é sempre representado, né, com a cor dourada. Ele é até representado com um cara bonito, né, um jovem bonito, com asas, que fica lá num local, não lembro do local que ele vive, não lembro bem. É tipo uma caverna, não é? É tipo uma caverna. Parece que todos que ficam lá perto ficam sonolentos, né? Um lugar até tranquilo, paz. Então mostra que é um deus, na mitologia é um deus tranquilo. É um deus pacífico, Um né? deus pacífico. Só que no Cavaleiro do Zodíaco nada é pacífico, vamos dizer Ele assim. até que chega a ser... Ele é mais pacífico que o Thanatos, né? Sim. Ele é mais inteligente que o Thanatos. Faz sentido. Ele não subestima os Bronze Boys por ser deus. Agora o Thanatos, você vê que ele tem uma postura mais arrogante. Porque Thanatos, ele tem a mesma... Na mitologia ele tem a mesma beleza, né? Ele até que é irmão, gêmeo do Hypnos. Ele é a personificação da morte, mas a morte, aquela morte tranquila, né? Vamos dizer assim. Ele é a própria morte, ele é o fim, representa o fim de um ciclo, né? O fim da vida. Ele é sempre representado com uma cor prata. E é interessante que ele é um dos mais próximos de Hades, né? Ele é, como pode ser, ele é o braço direito de Hades. Faz sentido, né? Porque o deus da morte, o deus dos mortos, né? O deus dos mortos precisa da morte, não é só isso? Né? Um mais um que você encontra o resultado. Então, e na mitologia é assim, e aqui no Cavaleiros Zodíacos eles até representam bem isso. Porque Hypnos e Thanatos são os guardiões assim, de primeiro escalão do Hades. Isso, e aquela figura que a gente tem muito difundida na nossa cultura, da figura da morte com uma foice, capuz, vem da mitologia grega, que representa o Thanatos. Então quando você vê um coveiro ou a morte, na realidade é o próprio Thanatos, né? A gente fala como morte, mas desde eras mitológicas, lá na mitologia grega, na Grécia, eles já representavam e eles já tinham um nome para a morte, Thanatos. Sim. Tanto que fala que nos seus últimos segundos de vida, né? Porque as pessoas enxergavam ele, a figura dele. Que é a morte, né? Como a gente vê com a foice. Tanto que os dois irmãos eles são filhos
da deusa Nyx, que é a deusa da noite. A personificação da noite. Personificação da noite. É um dos deuses primordiais, né? Sim, antes dos titãs ainda, né? Só existia. Nyx e Erebor, né? Que Erebor que é a personificação das trevas também. Que é outro deus primordial. Que é antes de tudo lá, antes de Zeus, antes de Hades, eles já eram retratados na mitologia. E tinha uma pancada de irmãos também, né? Esses gostavam de um Creu, né, velho? 9 irmãos. 9 irmãos e cada um são personificação de alguma coisa, né? Acho que são deuses que, como pode dizer, eles interferem na vida dos humanos. E eu acho que eles são até mais antigos que os olimpianos, né? Porque eles são personificações de elementos, né, da natureza. Você vê que a Nyx é da noite, o Erebor é da escuridão, Thanatos e Hypnos, sono e morte, né? Então cada um deles vai representar um elemento da natureza, né, do ciclo da nossa vida, né? Vou citar alguns dos irmãos de Thanatos e Hypnos só para vocês terem uma ideia. Por exemplo, Éter, ela é a personificação do céu. Tem a Memo, que é a personificação da ironia e do sarcasmo, né? Que esse aí muitas pessoas, né, inclusive brasileiros, deviam conhecer. Tem Nêmesis, né, que é a personificação da vingança, a deusa. Tem 3 deuses que diferem muito das fontes, né? Alguns deles são tratados como irmãos e outros são tratados como filhos de Hypnos, né? Que é Ícelos, que é aquele que molda os pesadelos, Phantasos, ou fantasia, né? Que molda o delírio e as fantasias, e Morfeu, que molda os sonhos bons e os sonhos abstratos. E além deles, tem uma outra irmã, que é a Ker, que é a deusa do destino dos homens em seus momentos finais, né? Então ela que cuida, né, dos momentos finais dos homens antes do seu irmão Thanatos e levá-los, né, para o submundo. E a Ker é interessante porque ela é uma personagem que ela aparece em Cavaleiros do Zodíaco, mais especificamente, né, em 2 spin-offs, que é Saint Seiya Zero, né, que vai contar a história do Saga e do Canon, né, da rebelião deles contra o santuário, e que eles foram manipulados por essa deusa, né, a Ker, que os manipula para poder causar um estrago, né, uma rebelião e desfalcar as tropas de Atena, que é uma coisa que ela consegue fazer, né? Então você vê que não é dito se ela é uma agente de Hades, mas ela faz isso para beneficiar os irmãos, né? Então acho legal citar, porque ela, apesar de não aparecer aqui, ela tá por trás do pano, ela manipula tudo, né? Então a gente tá esperando aí sair o final aí desses spin-offs pra gente saber qual fim resultou, né? Porque o Canon, né, ele consegue manipular Poseidon também por conta dela, mas a gente fala isso em outros vídeos. Então eles retornam, né? Retornando, né, ao Saint Seiya, o Thanatos ele encontrou o Seiya, né? Todo nojento, né? Sujo. E não dá outra, né? Ele dá um pau no Seiya. Uma surra, velho. Um deus contra, né, um cavaleiro de bronze. Um mero humano, né? Tanto que ele fala isso várias vezes. Né? Vale ressaltar, né, que Hypnos aparece também, né? Depois desse todo fuzuê aí. Hypnos fala que não pode ser... O paraíso não pode ser manchado com sangue, né? Ele mostra que o Hypnos não gosta muito de combate. Sim, ele é mais tranquilão, mais na dele, né? O Thanatos já não, eu quero me livrar desse verme. Esse verme aqui. E é revelado nesse momento, né? A gente pode lembrar que Thanatos acha que Atena tinha morrido, né? Só que... Thanatos não, Seiya. Não, o Seiya achou, mas Thanatos achou, né, que já tinha matado. Ah, é verdade. Só que Hypnos revela que ela ainda não tá morta, né? Tanto que o Thanatos fica, ué, como assim? Tá dando esperança pro inimigo, né? Os caras não sabem. Porque o Hypnos falou, não gosto, né, de sangue sendo derramado em solo sagrado. Então ele
ele aplica uma técnica lá que coloca ela em sono, um sono profundo. E nesse momento ela tá presa, ele revela que ela tá presa, né, numa espécie de um jarro enorme que tá sugando o sangue dela. E que nem um raio de Zeus consegue destruir, né? Que é um vaso impenetrável. Isso aí. Mas conforme vai pegando o sangue dela, o jarro vai ficando, né, na cor vermelha. Então, ela tá viva ainda. É isso que é revelado. Mas eles são burros, né? Porque os Cavaleiros de Bronze já estavam desiludidos, achando que ela tava morta. E eles dão esperança pra eles, né? É que são muito, sei lá, muito orgulhosos, né? Eles querem fazer tudo bonitinho. Tudo... Eles não passam pela cabeça deles que eles possam morrer, né? Não, ele fala, não, Deus não vão morrer pra meros humanos. Nunca. Então, assim, o Thanatos, ele dá um pau no Seiya, mas não só no Seiya, ele dá um pau no Seiya, no Shiryu, no Yoga, no Shun e no Ikki, né? Mesmo eles trajando depois as armaduras douradas que são enviadas por Poseidon para ajudar eles, porque Poseidon também não quer que a Terra seja destruída por um eclipse, que a essa altura já tá quase que se completando, né? É tipo aquela coisa, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Porque as armaduras de ouro não teria como ir lá, né? Atravessar a hiperdimensão. Atravessar a hiperdimensão sem o poder de um deus. Mas é diferente lá que houve lá no muro, né? Porque não tava lá, até lá podia. Então, tanto que as armaduras foram pra lá. Só que ir até os Elis sem o poder de um deus não teria como. E aí tinha poucos deuses, a Terra não tava podendo. O Asa não ia fazer isso. Sobrou quem no rolê? Sobrou você que tava selado, mas voltou, né? Voltou rapidamente, né? Ele se manifestou no Julian Solo só pra poder enviar as armaduras. Então você vê que ainda tem um pouco, né, dele no Julian Solo, né? Só que mas porém, antes mesmo disso, né? Na luta de Seiya com o Thanatos quer brincar com o Seiya, né? Ele nunca só quer matar o Seiya. Então o que ele faz? Como ele é o deus da morte, ele tá presente em todos os momentos, em tudo, né? Sim, ele é onipresente, né? Que interessante isso, porque faz sentido. A morte tá em todo lugar. Sim, ela tem que estar vendo tudo e todas as situações pra saber quem que ela vai levar, ela vai matar, né? Tanto que ele vai, né? Ele coloca tipo um data show lá e vai até o santuário, né? Santuário que a gente lembrando, né? Tá os Cavaleiros de Bronze. Os Cavaleiros mais... Tem o Kiki tá lá ainda, né? O Kiki, os 5 bronzeados lá, né? Que eram os colegas de treinamento dos nossos 5 principais. Sim. A China, né? De cobra. E aí aparece a Marin, né? Tipo, na guerra toda ela só apareceu agora, né? Decidiu dar as caras. Que ela tinha ido pra algum lugar. E aí ela aparece com uma jovem, né, encapuzada. Sim. Que se revela ser a Seika, a irmã do Seiya. Né, desaparecida lá desde o primeiro capítulo do primeiro episódio de Cavaleiros do Zodíaco, há 200 capítulos, 200 episódios atrás. Desde tempos mitológicos ela não aparece. Desde tempos mitológicos essa mulher não aparece aqui. E agora ela surgiu, né? Achou, finalmente. E a China... acho que indaga, né, a Marin fala, como é que você achou ela se nem a Fundação Kido, que é um dos maiores conglomerados do mundo, não achou? Aí veio uma explicação que eu não engulo muito, que eles procuraram no Japão, mas aqui eles não procuraram, né? Então eu tracei a linha, pesquisei um pouco, fui lá na Vila Rodório e descobri que ela tava lá, porque ela desapareceu no mesmo dia que o Seiya foi pra Grécia. Agora eu te pergunto, Matheus, se o pessoal trabalha no conglomerado, né? Um dos maiores empresas do mundo, por que não pensou em procurar na Grécia? Quem diria, hein? Seria os primeiros lugares, ou Japão ou Grécia. Né? Porque se o Seiya desapareceu, e a Seika desapareceu depois, atrás deles, onde que ela vai estar? Não sei, hein? Assim, a gente até releva que eles são humanos, eles não conseguem entrar no santuário, né? Porque eles não têm força, beriri, boró. Mas se o Seiya pensar bem,
né? Se ele pensasse bem, era só ele ligar um mais um, que dá 2, e pensar, por que eu não vou procurar por aqui nas redondezas ver se eu achar? Sendo eu um cavaleiro de Atena, sendo eu amiga da deusa, né? Que pode mandar o pessoal encontrar. Né? Então, mas acabou sendo, né, um meio paradoxo isso aí, mas... Ah, cara, eu acho que é uma resposta meio preguiçosa, né, cara? Aquilo lá, né? Não podia encerrar lá sem colocar ela lá, né? Acho que ela aparece aqui pra dar mais uma dramaticidade, né? Na história, né? Pra ela ser aquela, como eu posso dizer, aquela fonte de motivação pro Seiya. Mas vamos falar a verdade, né, cara? Nem a gente lembrava mais dela. Se você for parar pra pensar o quê? O Campos Elíseos foi lançado em 2006, mais ou menos, né? Ela foi citada lá no primeiro episódio de Cavaleiro do Zodíaco em 1983, 84. Então, imagina quase 20 anos, já acho que mais de 20 anos, que passou sem citar ela, e tipo, ela foi colocar aqui na história de novo, né, pra dar mais um ar, uma motivação. Só que isso nem é o pior, né? O pior é que depois ela desaparece de novo. Quando vai to Next Dimension, não é isso? Não, mas enfim. Aí os caras esqueceram dela, mas ela apareceu agora, né? Tanto que o Thanatos lá, como ele tá presente em todos os lugares, né? Ele começou simplesmente a atacar o pessoal lá do santuário, né? Ele joga desfere uma bola de energia a la Dragon Ball Z lá, né? Que tem até um ponto interessante nisso. Não sei se você já percebeu isso. Porque fala que os Campos Elíseos ficam no submundo, né? Só que aí, se você ver, a bola ela veio do céu. É verdade, não, né? Ela veio do céu e atinge eles. Ou seja, então na verdade o Campos Elíseos fica no céu. Pelo que é falado. Mas é estranho porque, por exemplo, acho que, não sei, pode ter aquela história de transporte. Porque você lembra que quando a Pandora vai pro inferno, ela desce. Só se, assim, por exemplo, quando eles passam pela hiperdimensão, eles são teletransportados por uma outra dimensão que é acima. Faz sentido. Aqui tem algumas fontes que falam que os Elíseos ficam lá no céu, né? Depois do Rio Lete, ele vai subindo e vai até o céu. Pode ser. A gente não entende tanto dessa geografia. Os caras também não. Na época, os caras não entendiam isso. Se você souber, né, se você gostar de mitologia grega e tiver uma resposta plausível pra isso, deixa aí nos comentários, né? Sim. Mas o que importa é que veio do céu lá. Não sei como, mas veio e atingiu, né? Aí é legal que até quem percebeu isso foi o grande Kiki, né? Kiki, que com o poder da telecinese dele lá, ele conseguiu sentir a presença lá desse ataque. Tanto que até, né, assim... Eu acho isso... Assim, eu acho, sei lá, não sei se problemático também, né? Porque o Kiki recebe uma bola de energia que é pra matar uma pessoa e não morre. Nem ele, assim, nem os outros. Porque tem os outros também fazem uns escudos lá, tomam uns golpes. E assim, você pode até falar assim, mas eles são cavaleiros, né? Eles têm mais resistência. Poxa, é um deus, mano, é o deus da morte, não é qualquer deus. E mesmo assim eles sobrevivem. O que vai acontecer? Eles devem receber e morrer, né? Porque pelo que eu entendi é um golpe da morte, né? Sim, que toque você morre. Né? Acho que teria sido mais dramático, mais legal, né? Porque eles também não servem pra muita coisa. Vamos falar sério, não serve. Se tiver algum fã do Kiki aí... Do Jabu, pô. Não, o Kiki serve. Sim. Não, Deus Jabu. O Jabu. Você é o hate da internet agora. Vai ser... Não, mas eles não morreram lá, não. Eles tomaram o golpe e ficaram lá, tranquilo, né? Só que aí depois, Thanatos, né? Aplicou um golpe, aquele golpe de enforcamento na Seika, né? Sim. Aí mostra que ele é forte, né? Sim. Ele conseguiu meio que, sei lá, fazer o golpe que ele aplicou na Pandora, aplicou na Seika, que tá... Tá com o coração doendo, né? Então, um bem distante do outro. Então o poder dele lá. Aí o Seiya vê, né? Lá naquele data show do Thanatos. Vê lá que a irmã dele tá lá sofrendo, né? Então, levou anos para ele ver a irmã e agora quando vê, tá lá, sofrendo. Aí ele ganha um estímulo, luta, né? Ataca diversas vezes o Thanatos, só que sempre, né, sendo derrotado, né? Então mesmo depois os outros Cavaleiros de Bronze vêm, né? Ajudam o
Seiya, só que ajuda em nada, né? A gente tem a parte lá voltando lá na parte do Poseidon, que ele manda as armaduras de ouro, do Cavaleiro do Zodíaco tudo é bem inconveniente, né? Sim. Então aqui precisamos de armadura de ouro. E opa, elas vêm. E eles vestem, né? Cada um veste sua armadura de ouro. Então, né, com os outros cavaleiros de bronze, tudo lutando contra Thanatos, eles já vestindo a armadura de ouro. Thanatos facilmente destrói as armaduras, né? Aplica um golpe que mostra o grande poder dele, que ele conseguiu destruir 5 das mais fortes armaduras de ouro, né? E naquele momento eles estão fracos, sem armaduras. O Seiya vê lá a imagem da irmã, né? Naquele data show do Thanatos. Ele sente, né, um cosmo ardente, sempre aquele cosmo da Athena lá neles. E como tudo é conveniente nos Cavaleiros do Zodíaco, eis que ele desperta uma nova armadura, né? A grande armadura divina, né? A Kamui. Que é dito Pegasus. que somente os 12 deuses, os 12 olimpianos, portam uma Kamui. Thanatos não porta, Hypnos não porta, né? Mas aqui, convenientemente, Aqui porta. agora Seiya de Pegasus porta uma Kamui, né? E a gente vai ver que não somente o Seiya, mas gradativamente Shiryu, Shun e Yoga despertam também suas Kamuis. Né? Pois eles têm o sangue de Athena, né? E eles elevando o cosmo ao máximo, eles conseguem despertar. Então o Seiya, ele meio que dá uma virada no Thanatos, né? Que eu até entendo, porque assim, por mais que o Thanatos seja poderoso, né, e um deus, quando o Seiya coloca a armadura e é uma Kamui, ou seja, é uma armadura mais forte que a do Thanatos e do Hypnos, por ser uma armadura que é usada pelos 12 deuses principais, e sendo o Seiya um cavaleiro que tem mais experiência em batalha do que o Thanatos, ele acaba com o Thanatos rapidamente, né? E corre para encontrar Athena. Sim. Aí o Shun, o Yoga e o Shiryu, eles ficam, né, para enfrentar o Hypnos. Sim. O Hypnos coloca o Shun para dormir. Coloca nem pra dormir. Coloca o neném pra dormir. Só que o Yoga e o Shiryu conseguem rapidamente acabar também com o Hypnos. Avisar ele, sim. Só que aí que eu acho legal, porque o Hypnos, antes de morrer, ele fala, né, pra impedir que o Pegasus, né, que o Seiya, ele traga Hades de volta, né? Que você começa a ver que até o Hypnos tem medo, né? Sim. Porque eu acho que ele também atua como guardião, mas ele de todos os Campos Elíseos, mas ele também atua como protetor da alma de Hades para que Hades não ressuscite. Porque se até Hypnos tem medo de Hades, né, e ele fala para não deixar por nada ressuscitar Hades, é porque É como se estivesse alertando eles, né? Alertando do perigo que tá vindo. porque Hades é uma coisa séria, né? Um inimigo a se temer. Sim. Tanto que o Seiya tá indo lá. O Ikki também, ele vai, né? Ele vai atrás. Lembrando que o Ikki tá sem armadura, sem a Kamui ainda. Tipo, tá todo destruído, né? Vai se arrastando lá. Não, sem armadura nenhuma. Ele perdeu a armadura, foi destruído. Eles conseguem chegar no mausoléu de Hades, né? Que é bem bonito, por sinal, né? Cara, é chique, tem um mausoléu melhor que a nossa casa, né? Parabéns pelos arquitetos que fizeram. Exatamente, né? Acho que parabéns pra Hefesto, né? E eles chegam lá e eles encontram o jarro, só que eles não conseguem destruir. Porque se nem o raio de Zeus destrói, né? Pelo menos isso eles não vão destruir, né? O meteoro de Pegasus vai destruir, não vai. Não, pelo amor de Deus, aí não dá, né? Não vai. Então, o Ikki, ele tem um corpo dele banhado pelo sangue de Athena, que escorre do vaso, né? Ele consegue também despertar a Kamui. Muito conveniente também, né? Inconvenientemente, sem poder do roteiro nenhum, né? Ele fala, não, seria bom se tivesse uma armadura, né? Aí começa a brilhar o corpo. Olha lá, tem uma armadura agora. A mais forte de todos. Mas, e aí, os dois com a Kamui, eles não conseguem salvar a Athena, mas, pô, o corpo de Hades tá ali. Eles já destruíram todos os servos, né? Todos os Aztecas de Hades. Então eles partem pra destruir o corpo dele.
Que a alma do Hades tá lá, né? Inclusive tá, circundando, né, o altar. e dá alguns golpes neles também. A alma tá lá, tá lutando com eles, fazer. Você é louco. Só a alma já impõe Só- respeito. Né? Só que aí o corpo tá lá, né? E O desprotegido. E Sei e o Ikki não tinha percebido isso até então. Que aí eles tiveram a ideia. Por que não? Demorou um pouco, né? É. Só que aí o Hades já sabendo a merda que ia vir, viu a única alternativa é o quê? Voltar no corpo dele. Né? Que tem aquele momento que a alma entra no corpo dele, né? A Hades entra no corpo dele. E aí né, tem um golpe, né? Um poder lá que Joga eles longe. joga os dois longe. E aí tem, acho que o grande momento, né? É o penúltimo plot twist da saga que finalmente a gente vê o rosto, a feição de Hades, né? De verdade. Porque até o presente momento a gente só imaginava, a gente teve o Shun como Hades, mas não era a verdadeira aparência, né? Não era. De Hades. E ele aparece naquela armadura imponente dele. Que é muito, muito louco. É muito lindo. Eu E achei ele, muito lindo. e ele vem com uma espada, né? De Armadura. acoplada, né? Então ele vem todo imponente, você sente a energia dele. E os próprios cavaleiros destacam isso, o quão bonito ele é, né? É. Tão sereno, assim, sei lá, né? Cara, o Deus dos Mortos é uma imagem tão bela. Tão bela, calma, né? E o pessoal até fala dos olhos dele, né? Que os olhos dele são como lagoas profundas, né? Que dão uma ar de tristeza. E eles até, tipo, indagam, né? Como é que um ser tão belo, né? E que passa uma paz, uma serenidade tão grande pode ser, tipo, o maior inimigo, o governante dos mortos, né? Então, assim, Hades não pega a outra, né? Já sai metendo golpe neles, né? Já pega a espadinha dele. E aí o Shun, que já tinha sido libertado, né, com a morte do Hypnos, o Shiryu e o Yoga Sim. chegam, né? E aí eles iniciam uma batalha final. Só que Hades é mais poderoso, né? Do que eles. E aí a gente tem a elevação do cosmo de Atena. Porque a Atena, mesmo no Jal, consegue proteger os Cavaleiros de Bronze, né? Utilizando umas bolhas lá, defendendo eles. E aí mostra que era mais uma estratégia dela, Sim, de Atena. ela se mostra uma verdadeira estrategista, né? Porque pensem comigo, né? Eu sei que o pessoal fala que Atena é uma deusa inútil, que não faz nada, que se deixa ser sequestrada, né? Tá lá só para ser protegida. Mas a gente tem que pensar aqui que ela foi até que bastante esperta, né? Atena, ela é uma excelente estrategista. Parem para pensar comigo, né? Atena, todo mundo subestima Atena, né? Por ser uma mulher, sexo frágil, né? Tem vários cavaleiros para protegê-la. Mas ela foi muito inteligente, pois ela simulou a própria morte, junto com Shaka, né? Para poder ir pro inferno, né? Os dois juntos. Não contaram para ninguém que eles iam fazer isso, né? Tanto que os cavaleiros, por uma grande parte de tempo, eles desconhecem isso. Sim. E, assim, vamos dizer a verdade, ela meio que usa os cavaleiros dela como peões, né? Porque ela deixa eles se matarem, abandona eles lá, né? Tipo, sem esperança nenhuma. Tanto que o Mu, o Ayora e o Milo morrem, né? Porque eles ficam desesperados, né? Sem a deusa deles. Os Bronze Boys também. Mas pra tudo bem, né? Aí os cavaleiros invadem, mas tipo, ela não influencia em nada. Ela aguarda o momento certo de desaparecer. Ela influencia dando um pouquinho de cosmo pra eles em algum momento. Mas não é uma coisa assim que denuncie, né? Tanto que a Pandora fica se perguntando se a Atena morreu de verdade, né? E tipo, não é falado de Atena, né? Na parte dos espectros depois. O objetivo deles é exterminar o que resta do exército de Atena. Mas não é falado de Atena, né? Fala-se que a Atena morreu, mas depois não se fala mais nada, né? E aí ela aproveita essa confusão no inferno que está acontecendo, né? Inclusive, não sei se o Doku sabia disso, né? Até o ponto onde ele sabia. Mas ela espera o momento certo para chegar lá na Judeca, né? Ela manipula toda a situação para Hades
Tipo, ela tenta resolver de forma pacífica, mas ela sabe que Hades não vai resolver, né? Então ela utiliza o sangue dela pra tirar o Shun, né, do corpo de Hades e segui-lo até o Campos Elíseos, onde ela simula, né, ser presa, esperando o momento certo para que Hades apareça, para que ela consiga enfrentar ele de cara a cara. O corpo verdadeiro dele. Ou seja, ela tem um poder de raciocínio muito grande. Claro, tem diversos fatores aí, né? Os cavaleiros podiam ter morrido todo mundo no meio do caminho, ela podia ter se ferrado, né? O Seiya podia ter perdido a armadura dela. O Seiya podia ter perdido a armadura dela, né? Ela confiou muito nos cavaleiros, né? Faz sentido, porque ela sempre confiou muito neles, né? Acho que eles iam conseguir. Eles sempre salvaram ela, então ela falou, eles vão dar conta. Então assim, você vê que tipo, ela é muito pragmática, né? Ela é a deusa da guerra e nesse ponto ela foi muito estrategista, porque ela armou toda uma situação pra conseguir expor Hades, né? E foi que nem você falou, Matheus, ela influencia, né? Ela dá força pros cavaleiros não morrerem, que nem ela dá pro Seiya em muitos momentos, como ela deu pro Shun, pros Dourados, né? Eu acho que ela influenciou também em fazer as armaduras de ouro surgirem, brotarem, porque um humano não é capaz de fazer isso, né? Só um deus pode fazer. E eles juntos conseguiram destruir os muros da lamentação. Então, eu acho que tem o dedo dela em alguns acontecimentos, né? Então ela vai influenciando algumas coisas indiretamente. E aqui quando ela se revela, né? Quando ela sai do jarro e ela traja a sua armadura, né? Que tá com Seiya, ela meio que coroa toda a estratégia dela, porque ela tem 5 cavaleiros. Sim. Com Kamui. Kamui. Ela de armadura contra um deus só. Um só. Né? Sendo que todos os outros súditos já morreram, já foram pra vala, inclusive os 2 principais. E agora ela tá com a faca e o queijo na mão pra matar Hades. Só pode dar o braço. E acho que ela até reconhece que talvez ela tenha sido um pouco manipuladora, que ela coloca, né, os cavaleiros em bolhas. Sim. E fala que vai lidar com isso sozinho, né? Vai ser a protagonista agora, né? Na frente das as rédeas da situação. E eu acho que assim, ela faz até um gesto de amor e preocupação. Porque imagina um humano matar um deus como Hades, que é um dos 12. O quão isso vai repercutir? Né? A gente pode citar um exemplo, eu sei que já não é mais canônico, mas no filme do Prólogo do Céu, quando os 12 cavaleiros, e eles não matam deus nenhum, eles só destroem o Muro das Lamentações, a alma deles é selada pelos deuses para nunca mais reencarnar. Ou seja, eles ficam no escuro absoluto pelo resto da eternidade. Nossa. E eles não feriram nenhum deus. Imagina ferir ou matar um deus. Né? Como eles fizeram. Que eles fizeram. Então, tipo, eu acho que ela poupa eles e tenta lutar com Hades de igual para igual, né? Pode ser isso, né? Que é um deus contra um deus. E também, né? Aquele velho confronto lá de tempos mitológicos. Atena contra Hades. É um confronto, tinha que ser os dois, né? Só que aí, no meio do combate, a Hades mostrou ser bem forte, né? Durante o combate. É isso que a gente chega lá, acho que no clímax da situação, né? O Hades, ele pega a sua espadinha, ele espera um golpe pra tentar matar a Atena, né? Só que aí, não sei como, o Seiya consegue sair da bolha lá. Ele leva o Cosmo, né? E consegue desferir um golpe, né? Acho que o Meteoro de Pegasus é um dos mais fortes que ele já deu, né? E que consegue atingir o Hades em cheio, né? Tanto que Hades meio que voa, né? Ele bate de cabeça pra baixo no pilar. No pilar. Aí o Hades até fala, não, caramba, mas como que o Cavaleiro de Pegasus pode me machucar tanto, né? Pode me causar tanta dor. É uma coisa assim. Porque ele não consegue raciocinar o fato de que um humano pode estar, né? Deu um golpe poderoso nele. E ele lembra, né, que um Cavaleiro de Pegasus, em tempos mitológicos, conseguiu ferir o corpo dele. Então é por isso que ele guarda o corpo. Acho que lá na Primeira Guerra,
né, santa Sim. contra Hades. O Cavaleiro de Pegasus deve ter ferido ele, né, o corpo Sim. dele. Então, depois disso, ele passou as outras guerras selecionando um corpo apropriado pra ele se apostar, pra ele não ter que ferir o próprio corpo, né? Sim, acho que por isso que ele fala, quando ele fala um cavaleiro de Pegasus me causar tanta dor assim, né? Ou seja, desde tempos mitológicos. Que Pegasus sempre reencarna, né? Quando a gente vê em outros Vários arcos, deles, né? Mas o cavaleiro de Pegasus sempre tá protegendo Atena, sempre lutando contra Hades, né? Em Trilogia de Campos isso fica mais explícito, assim, né? Só que aí temos né? Após esse golpe, revelado que a espada de Hades que ele tinha lançado contra Atena acertou o peito do Seiya, né? Um ataque fulminante que matou, né? Aparentemente matou o Seiya. Nosso protagonista. Sim. Aí tem um momento de comoção nessa parte, né? De todos os outros cavaleiros, né, que lutaram com ele por tantas batalhas. A Atena fica, né, inconsolável. Aí Hades ainda tá vivo, tá em pé, né? Mesmo ferido. Nesse momento a gente tem, né, tipo um confronto de ideias entre... De ideais entre Atena e Hades. Hades mostra todo o seu rancor com os humanos e fala que Deus não precisa lutar junto com eles, que eles não são dignos, os humanos não são dignos de tudo isso. Atena fala que não, que os humanos, meio que pecando muitas vezes, né, cometendo falhas, eles ainda possuem amor, né, amizade, esses sentimentos assim, né, que não são aberrações como o Hades fala. Então, os deuses deviam zelar pelos humanos e não... Hades não consegue conceber essa ideia, né, que a Atena tem de que os humanos são pessoas boas, né? Acho que ele é até um pouco egoísta, mas também esses deuses têm senso de grandeza, né? Eles não costumam ser desafiados, né, ou pensarem muito. Eles querem as ideias dele e é isso, né? E, assim, essa coisa do sacrifício do Seiya dá uma moral muito grande, né, pra Atena e pros outros cavaleiros. Tanto que eles também saem das bolhas e acertam Hades. Sim. Reúne forças, né? Une os cosmos. E aí a Atena, ela aproveita, ela pega o báculo dela, né? Meio que joga, né, como se fosse uma flecha, um dardo. E acerta bem no peito de Hades, né? Muito bom, a gente nunca tinha visto a Atena assim, né? Tipo, ela matou Hades, né? Tipo, a gente nunca viu ela tão bélica, né? Tão exatamente. guerreira, assim. Não uma donzela assim em defesa, né? Eu acho que a gente nunca pra pensar que é ela que dá o golpe final em Hades, né? Ela que tem um poder de matar Hades, né? Sendo ele um olimpiano. Sim. Eu acho que podia ter sido explorado mais essa luta, assim, né? Mas isso aí é uma outra discussão. Aí vai da criatividade do Kurumada, né? Mas que, cara, ela termina um ciclo de guerras desde tempos mitológicos. Então ela termina um ciclo que já tá aí, cara, sei lá, mais de 1000 anos, que já ceifou muitas vidas, né? E que ela fala que é o objetivo dela, acabar com essa guerra de uma vez por todas, que ela já tá tão cansada de essas guerras, essa vida, né? Acho que só a Hades gosta, né? Sim. E ela consegue acabar com isso de uma vez por todas, né? E aí Hades começa a desaparecer, né? Sei lá, ele simplesmente desaparece, não vira nem poeira, né? A imagem dele começa a sumir. E quando ele começa a sumir, né, o Campos Elíseos e o Inferno eles começam a ser destruídos. E Hades fala antes de morrer que ela matou, né? Que ele criou o Inferno e os Campos Elíseos para controlar as pessoas, né? Para que elas tenham medo da morte, né? E que elas possam ser pessoas melhores, né? E que ela agora, né, vai ter que lidar com toda essa questão, né, com a destruição do Elíseos. Eu acho que o Inferno não chega a ser destruído, né? Eu próprio me corrigindo. Porque o Inferno ele já existe antes de Hades. Hades é só o governante, mas ele não é o Inferno.
Agora o Campos Elíseos, pelo que dá a entender na mitologia grega, quem criou foi o próprio Hades. É por isso que ele tá sendo destruído também. Interessante, realmente. Eu acho que... Porque Tártaro, tudo já existia bem antes. Pelo que ele fala, não sei se fica claro se é só o Campos Elíseos ou se é todo o inferno. Acho que é só Campos Elíseos, porque não faz sentido o inferno. Porque se o inferno for destruído, onde vão as almas das pessoas? Mas se os Elíseos for destruídos, onde vão as almas boas? Volta pro inferno. Ou reencarnam, né? Não sei. Olha, mas outra discussão, hein? O Kurumada que se vira pra explicar isso aí. Reencarna com todo o conhecimento? Não, tem que ver. Olha só. Tem que ver. Os deuses que lutem pra ver isso aí. Cara, isso aí dá uma bagunça tudo, né? Se você parar pra pensar... Se parar pra pensar, a morte morreu. Personificação, o pessoal não sonha mais? É God of War, você mata e dá toda uma cadeia de acontecimentos? Mas, pelo que parece, os Elíseos estão destruindo, né? Aí fica até um ponto. Como eles conseguiram sair, né? A Atena deve ter dado um jeito, né? Conseguiram. Eu também me pensava, mas a Atena dá um jeito, ela é uma deusa, ela abre um portal, voa, eles também voam, né? O único que não voa é o Shun, com as armaduras dele. Outra coisa pro Kurumada fazer lá, né? Mas aí a gente tem o final, né, da Guerra Santa contra Hades, né? Ele zelando pelo corpo do Seiya, né? E até um pouco triste porque acho que a Marinha China, né? Elas acalmam a Seika falando que logo o Seiya vai estar lá com ela, né? Que eles vão poder se reencontrar e ter um momento feliz. Só que o Seiya praticamente morreu, né? Ele foi transpassado. E ele é mais uma baixa, né? Então, nessa Guerra Santa a gente tem Atena, que sobreviveu, e os 4 Bronze Boys, o Shun, o Yoga, o Shiryu e o Ikki. Sim. E assim eles encerram-se, né? O anime lá, a saga acaba assim. Sim. Não mostra o que aconteceu depois desse final, não acontece. Simplesmente acaba aí. A saga de Hades, galera. A saga de Hades. Tem continuação no mangá, mas a gente vai tá falando isso, né? Mas a gente acabou a saga e a gente vai fazer alguns apontamentos finais, né? Tem algumas coisas que a gente precisa discutir antes de encerrar esse vídeo final. Dito isso, a gente chega naquela pergunta do primeiro vídeo, né? O vídeo tá aí na descrição, vocês darem uma olhada, né? Reassistirem de novo se quiserem, né? A gente tá com a playlist de Cavaleiros do Zodíaco, a gente tem a playlist dos jogos que a gente tem do The Last of Us e uma sobre a guerra de consoles, né? Estamos com 3 playlists e vamos expandir. Mas enfim, aquela pergunta que a gente fez no início, né? A saga de Hades, ela não deveria ter sido a última saga, cara? A saga de encerramento, a saga final da obra de Cavaleiros do Zodíaco? Pra mim deveria ter sido, hein? Porque parecia que tava caminhando, né? Pra ser a saga final mesmo. Os acontecimentos, pela forma, pela dramaticidade que essa saga teve. Não sei. Os personagens que morreram, né? Os Cavaleiros de Ouro. Porque todo Cavaleiros Zodíacos até então, os Cavaleiros de Ouro sempre tiveram protagonismo, assim, né? Sempre participaram e agora eles morreram, né? Eles tiveram o seu fim, então eu acho que com o fim dos Cavaleiros de Ouro é pra ser o fim dos Cavaleiros Zodíacos, do anime, né? Pra mim, daria uma importância maior à própria saga se tivesse terminado ali, né? Eu vejo, né, pelo que eu observo, que geralmente as Guerras Santas contra Hades, elas fecham ciclos, sabe? Foi que nem lá no The Lotus Canvas, sabe? Tem todas as aventuras antes, né, várias outras missões, desenvolvimentos de vários personagens, e geralmente encerra-se, né, depois da batalha contra Hades, né? Foi que nem você citou, Matheus. Eu acho que tudo culminou para essa Guerra Santa, né? A gente pode até retomar aquela fala do Mu, que fala que Hades é o verdadeiro inimigo, né? Que o Seiya fala que todas as batalhas passaram de um aquecimento para essa, e realmente, né? É a ideia aqui do Kurumada, porque se a gente pegar e linkar todas as sagas, elas encaminham para essa guerra. Porque você
você pega lá, desde a saga do Santuário, né? Quando o Saga ele toma o controle de tudo. Primeiro que é um problema, né? O Santuário está dividido, né? E iniciarem uma guerra civil pela tomada do Santuário, tão próximo, né? Perto da chegada da Guerra Santa. A gente vê, como eu citei anteriormente, que a Care, que é essa personagem, que é a irmã do Thanatos e do Hypnos, ela manipula, né? Pro Saga conseguir dar o golpe, né? Pra Hades poder aproveitar dessa confusão para conseguir derrotar o exército de Athena de uma vez. Tem essa rebelião, depois tem a batalha contra Poseidon também, que o Doku não deixa que os Cavaleiros Dourados, né, eles entrem na batalha, né, porque eles já estão desfalcados, né, e estrategicamente perder mais Dourados seria muito ruim para eles, né, então eles mandam os Cavaleiros de Bronze porque eles já estão mais calejados também, né, por tantas batalhas. E a gente pode ver, acho que até no Sentia Show, que ele complementa muito o clássico, né? Ele dá uma dimensão maior para os acontecimentos. E o The Lotus Canvas, porque o The Lotus Canvas conta todo um outro período, né? Uma outra guerra contra Hades. E o final do The Lotus Canvas, né, é o início do clássico, né, que é eles iniciando mais um preparativo para a Guerra Santa. Então tudo isso foi uma mega introdução para esse momento. Sim. Desde o começo lá, né, eles treinando para ser cavaleiros, né, indo pro santuário, né, adquirindo suas armaduras de bronze. Acho que tudo, né, era um fortalecimento do santuário, né, ter novos cavaleiros de bronze, fortes, grandes cavaleiros de ouro, ou seja, tudo era um fortalecimento, né, do santuário para uma guerra futura. E isso é interessante que você falou, porque isso a gente vê no Lotus Canvas, né? A gente pode pegar como comparação, acho que até o Next Dimension, porque eles começam um período de recrutamento de cavaleiros, né, para compor o exército contra essa Guerra Santa. Né? Então eles trazem cavaleiros dourados, primeiramente, depois trazem de prata e trazem de bronze. E tudo inicia, né? Geralmente os grandes mestres, eles têm todo esse planejamento, né? Eles recebem Athena, que vem dos céus como um bebê, para ficar com eles, né? E eles cuidam de Athena enquanto eles vão aumentando as suas fileiras. Porém, a gente tem que lembrar que o Xion, o mestre que devia fazer isso, ele foi assassinado pelo Saga. Então isso é meio que interrompido, né? Toda essa preparação para essa guerra. E com o Xion morto, muito conhecimento, né, que tem que ser usado contra Hades, ele é perdido, que nem a própria armadura de Athena, né? Acho que é também por isso que o Doku também não se move muito, né? Porque se o Doku morrer, é eles contra a Hades e tipo, não tem ninguém pra ajudar eles. Porque o Doku é meio que como pode ser, né? O legado, né? O que aconteceu no passado é ele lá. Né? Porque ninguém sabia de nada, ninguém sabe. Na Guerra Santa. Até então, né? Sem o Xion, sem o Doku, ninguém sabia. Eles acabavam achando que a preparação era para uma outra guerra, sei lá. E só no começo da saga de Hades que foi revelado lá, que o Doku contou tudo. Aí tanto os Cavaleiros de Ouro quanto os de Bronze foram descobrindo que na verdade a verdadeira guerra, né, era contra a Hades. Então acho que muita coisa se encaixa mesmo, né? Tudo é um ciclo, como você tinha falado, né? Tudo é um ciclo de primeiro, sei lá, fortalecer os Cavaleiros de Athena. Primeiro ter a Athena, né? Ter ela, a figura dela encarnada. Depois ter os peões, vamos dizer assim, os cavaleiros fortalecidos, tanto que tem um negócio de recrutamento, depois de fortalecer eles, para que quando vier os espectros, aí ter a guerra e ter condições de bater de frente, né? E pro final, Athena e matar o Hades, né? Que essa é a ideia. Então acho que é um grande ciclo, né? Se a gente pensar todo o anime, assim, é um ciclo. E por causa disso que deveria ter, na minha opinião, ter encerrado aí. E desemboca aqui, né? Todas as batalhas, todos os desenvolvimentos, eles desembocam na saga de Hades. Que, vamos falar a verdade, né? Na nossa opinião, a gente tá conversando isso fora das gravações,
devia ter sido muito mais desenvolvida, né? Tudo bem que ser dividido em 3 fases, tem, sei lá, tantos episódios. Mas a gente pensa no clássico. O clássico tem quase, acho que, me corrija se eu estiver errado, mais de 100 episódios, cara. Então eles podiam ter desenvolvido e, assim, claro que é grande, mas tá dando uma grandiosidade maior, né? Ter evoluído várias subtramas que eles não evoluíram. Às vezes eles apressavam demais, né? Algumas coisas, por exemplo, Shiryu e Yoga, Xion e Doko, né? A luta, o embate deles, né? Tem algumas tramas que eles podiam ter desenvolvido melhor ou incluído, né? Vou citar aqui o exemplo, por exemplo, desses Bronze Boys que ficaram no santuário da China, da Barin, e de outros cavaleiros também que estivessem vivos. Porque assim, dá a entender que a Guerra Santa acontece no santuário, depois ela só vai pro inferno, mas não ficou nenhum espectro pela terra, pelo santuário, causando? O que aconteceu, né, durante esse tempo todo lá no santuário? Eles só ficaram parados assistindo? Enquanto os outros dourados e os Bronze Boys, os principais, davam um jeito, é isso? E tem outros pontos também lá, né? São poucos episódios lá do anime que falam. Podia ter explorado mais alguns acontecimentos. Por exemplo, o Doko, né? Ele participa pouco. Sim. Dessa parte da saga do inferno. Ele só aparece mais no final, né? Bem no finalzinho. Só que, como a gente tava falando, né? Fora da gravação, ele não mostra esse caminho que ele faz, desde lá do Castelo de Hades. Até lá, né? Podia ter desenvolvido melhor ele, explorado melhor. Porque quem assistiu The Lost Canvas vê o peso, por exemplo, do Hakurei e do Seiji, que são sobreviventes da Guerra Santa anterior, que eles movem a próxima geração e eles são peça principal para desequilibrar a guerra pro lado de Atena. E aqui a gente tem o Xion, que eu acho que o Xion faz a parte dele na medida do possível, né? Em pouco tempo, né? Em pouco tempo, mas o Doko fica por si só. Acho que o Doko foi muito mal aproveitado junto com vários outros personagens, né? Acho que o Doko foi mais, sei lá, um compartilhar. Ele apenas foi meio que um professor lá, ensinando com o que. Mostrando o que é, sei lá, o que é o Muro das Lamentações, o que é os Elísios, o que é não sei o que. Mas efetivamente não teve uma participação muito. Eu acho que. Nas batalhas e tal. Que o The Lost Canvas, né? E um pouco da Animation, eles mostraram pra gente que a saga de Hades clássica, né? Ela é um pouco defasada, né? Bem defasada. A gente citou esse exemplo do Doko, citei o exemplo dos Bronze Boys lá, né? Que podia ser uma narrativa muito interessante. Uma coisa que mostra isso, exemplifica isso, é que, por exemplo, o The Lost Canvas, acho que até o Next Dimension, né? Eles mostram que a Guerra Santa ela dura anos, né? E aqui, pelo menos o que passa é que ela dura tipo dias, assim, chutando alto, 1 ou 2 dias, né? Que você inicia à noite e quando termina a batalha já tá de manhã. Né? É bem estranho. Então, tipo, é uma guerra onde o exército de Atena tá mais desfalcado e eles resolvem isso muito rápido, sabe? Um dia só, né? Você falou? 1 ou 2 dias. 1 ou 2 dias. Era noite, virou dia e depois, mesmo dia, já acabou. Tem outros pontos também, né? 2 personagens que acho que não foi bem aproveitado. Que a gente já falou um pouco lá, né? Mas sobre a Pandora. Que no começo era uma grande personagem e tal, bem estrategista. Tava sempre à frente dos outros lá, né? Sempre planejando tudo, só que depois meio que, como você tinha falado antes, ela meio foi descartada assim, né? Não tinha mais o que fazer com ela, então tá aí. Vários, cara, vários. Você vê Pandora, alguns dourados também foram derrotados e descartados de forma humilhante, só pra falar que tava aqui, só o próprio Aldebaran, o Máscara da Morte, o Afrodite, o Orfeu, que apareceu como um cavaleiro de nível de dourado, que não foi muito bem explorado também. Acho que poderiam ter expandido mais. Acho que não tem como falar que não, cara. É dinheiro na mão deles, velho. Se eles expandissem, tivesse mais mangás, mais episódios disso, né? Você vê que ficou muito desfalcado. Eu achei, sei lá, muita coisa pra poucos episódios, sabe?
Sim, é muita informação, né? Muita Quando isso é muita informação pra pouca coisa. Enquanto que outros arcos lá, você pega os arcos primeiros lá, os arcos clássicos, tinha bastante episódio, e só focado em luta, combate. Isso, e trabalhava mais os personagens, né? Bastante, mas eu acho que podia ter trabalhado melhor nessa. Tem mais episódios, mais acontecimentos. E acho que podia ter feito, sei lá. Eu acho que uma coisa que fica muito. Que começa a expor, né, um problema de Cavaleiro do Zodíaco é a estrutura narrativa, sabe? Assim, tirando o Elísios, mas o Inferno e as 12 Casas é uma estrutura muito parecida com outros arcos, né? Que é aquela coisa de eles terem um templo, né, um lugar para percorrer. Esse lugar tem vários templos com vários guardiões, eles derrotam os guardiões e avançam até o boss final. Que é tipo um bagulho de videogame, né, cara? E isso foi muito bem executado lá nas 12 Casas, porque era uma coisa inédita, né? É até bem executado aqui na saga de Hades, no Santuário, porque tem mais dramaticidade, tem pitadas de terror, tem uma coisa mais séria, né? No Hades, assim, inicialmente começa desse mesmo jeito, mas eles vão passando as coisas muito rápido, então o Kurumada ele adapta essa estrutura narrativa, mas a gente vai ver isso várias e várias vezes se repetindo na saga. Vamos falar, é cansativo, né, cara? A gente tem Cavaleiros do Zodíaco que sempre tem a mesma estrutura narrativa, até que chega no ponto, por exemplo, no Next Dimension, que você não aguenta mais ver isso, cara. É por etapas, né? A primeira casa, segunda casa, terceira casa, quarta. Uns pontos, né? Poseidon é assim também, né? Na saga de Poseidon. Vai enfrentando um general lá, o general Marina, até chegar o boss final, como você falou. Sim. Às vezes cansa mesmo, porque você tem que. É uma linha, né? Uma linha lá. Você tem a primeira casa, a segunda casa, se você perder uma, às vezes você perde a história, assim, sabe? Sim, e sabe, fica cansativo e previsível até, né? Eu acho que o The Lotus Canvas faz isso também, né? A Sentia Show faz isso também. Eles adaptam do jeito deles, assim, né? Dá um foco em outras coisas. A gente até consegue esquecer que a gente tá vendo a mesma estrutura narrativa, né? Porque eles focam muito no desenvolvimento de personagem, né? Dá muita dramaticidade. Mas é a mesma coisa, cara. É a bendita subida das 12 casas. Né? Eu não sei você, mas eu já não aguento ver isso já. Eu já não aguento. No Lotus Canvas não, no Night Dimension, depois de uma parte que eles voltam pro passado, isso eles enfiam igual lá abaixo, velho, da gente. Cansativo. E é cansativo pra caramba, mano. Você pega capítulos que são lançados, né, anos depois do outro. Você pega um capítulo que lançou agora, aí daqui 1 a 2, 3 meses, você já perde já esquece o que aconteceu antes. Sim. E assim, né, como é em escada, vamos dizer assim, né? Você tem que. Se você vê uma casa, passa de outra casa, se você demorar muito, você esquece o que aconteceu já. Sim. Você perde o fio da meada muito fácil, né, como eu falei. Né? Então já é bem cansativo já. O The Lost Canvas faz um pouco melhor, eu acho. Ele segue esse esquema, só que eu acho que não segue muito não faz muito o que o clássico fez. Ele tenta usar elementos diferentes. Eu acho que no The Lost Canvas acho que foi agrada mais assistir, pelo menos na minha opinião. Você tem elementos assim que não é só Batalha das 12 Casas, você tem outros cenários, outras formas de luta. Por isso que muita gente acaba gostando mais do The Lost Canvas, né? Tem gente que gosta mais do The Lost Canvas do que clássico aí. Apoiou muita gente, né? Querendo ou não, The Lotus Canvas trouxe muita gente pro Cavaleiro do Zodíaco, assim, né? E tem coisas muito boas. Espero que um dia a gente tenha a oportunidade de falar, né? Se o pessoal quiser nossos inscritos aí, deixa aí nos comentários. E acho que meio pra gente encerrar, né? Acho que uma coisa que pra mim ficou um pouco decepcionante, porque acho que cai um pouco a qualidade, é o final da saga, né, cara? Porque assim, primeiro a decisão de acabar com Seiya, eu acho que se fosse
a batalha final e o arco final, podia ter deixado assim, sabe? Tipo, a gente não sabe se o Seiya viveu ou não. Eu acho que isso foi uma coisa corajosa deles, né? Do Masami Kurumada e da staff, de tipo, deixar em aberto, né? Mas mais parecendo que ele morreu, porque parece mesmo, né? Sim. Que ele morreu assim e deixar por assim, porque Cavaleiro morre à torta e à direita, né? Eles não são diferentes disso, né? E deixar os 4 lá como sobreviventes. Aí depois eles trazem o Seiya, entre aspas, de novo e tal, no Night Dimension. Por mais que ele não apareça tanto, mas pra mim eu acho um problema, né? E a execução toda do final, cara, é tipo... A luta do Hades, acho que durou um episódio só. Porque eu acho que foi muito mal explorado o Hades, né? Porque tipo, ele reencarna no corpo dele, dá uns golpes, sofre uns golpes e pronto, morre. E morre. O mais poderoso, né? Ele parece muito mais na forma do Shun lá, sentado, do que ele com o corpo dele, com a armadura, lutando. Então, podia ter explorado bem mais esse ponto, velho. É porque mostra ele como uma figura imponente, né? Um ser poderoso. Ele é o boss final. Ele é o boss final de tudo e ele vai muito rápido, né? Sim. Vai muito rápido. A saga, o arco do Eliso foi muito rápido, tudo foi muito rápido. Eu acho que o Thanatos e Hypnos duram muito mais que ele, inclusive. Dão mais trabalho. Thanatos sim, o Thanatos ficou um tempão. lutando. Muito. Podia ter, sei lá, após a morte, entre aspas, né, do Seiya, podia ter mostrado mais o que aconteceu lá no santuário, que meio que eles cagaram, né, pro santuário lá, né, o que aconteceu lá com a Seika lá, o que aconteceu com os Bros Boys que estavam lá, né, só dar um desfecho pra eles, né. A Seika só apareceu um minuto só pra sofrer. Pra dar um motivo pro Seiya lutar, né. Botar a ferramenta de roteiro. Dá uma explicação lá mais inteligente, dá um desfecho melhor lá pra Seika, né, que não mostra mais nada que aconteceu. Fazia um final mesmo, né? Um final de verdade, assim, e isso é algo. Eu vou só repetir, vou mais uma vez comparar com The Lotus Canvas, sim. Porque lá você vê um final, né? Você vê eles voltando da guerra, eles começando a estabelecer novas funções, né? Eles se preparando para uma nova Guerra Santa. E aqui, tipo, corta de uma maneira muito abrupta. Eu acho que podia ter mostrado, né? Assim como foi lá no início da saga, naquela abertura que mostra o que eles estão fazendo antes da guerra, né? Então mostrar aqui o que eles vão fazer depois. Tipo, quem vai ser o novo mestre do santuário, né? Quem vai treinar os novos cavaleiros, né? O que vai acontecer? O Shiryu vai se aposentar como ele queria se aposentar das batalhas? O Ikki, ele vai sumir de novo? O Shun também vai se aposentar das batalhas? Porque, assim, o Kurumada sempre teve essa ideia de deixar o Shun aposentado e colocar ele como um médico, né? Então por que ele não mostra isso, né? Mostra os cavaleiros após essa batalha, tipo, essa como sendo a última batalha e eles meio que se despedindo uns dos outros, porque eles cumpriram o objetivo dele. E tipo, sei lá, no túmulo do Seiya seria muito melhor, eu acho. Sabe, seria, sabe, tipo, aquela coisa de final de verdade, né? E não apenas você dar essa homenagem pro Seiya, mas dar homenagem pros cavaleiros que morreram, né? Os Bronze Boys. Os Bronze Boys não, os Dourados, perdão. Os Dourados, né? Que se sacrificaram pra salvar tudo lá, né? Isso, então eu acho que teria sido um final melhor se tivesse esticado um pouco, né? Só que na verdade não foi, né? O final do Cavaleiros Zodíacos, né? Então, eles quiseram esticar mais, mas assim, dado todo o desenvolvimento de todas as sagas, toda a obra, pra mim, culminava nesse momento, cara. Eu podia ter terminado nesse momento. É aquilo lá, tipo, vamos terminar aqui. Só que aí, não, dá dinheiro, o povo assiste, então vamos emendar com mais uma aqui, mais uma história. Aí vem Next Dimension, né? Vem tudo aí, que é bom também, Next Dimension lá, eu acho bonzinho, é bom. Só que, como você falou, é repetitivo lá, né? Vai voltar tudo de novo? Tá. Eu não sou muito fã disso, não. Então, a gente vai só uma repetição, isso desgasta a gente tá desde 2006 esperando. Pra mim, teria acabado perfeitamente aqui
com mudanças no final e adições, né, de tramas e o desenvolvimento de outros personagens. Então, pra gente, deveria ter sido mesmo, né, Matheus? O fim. Não foi, mas deveria ter sido. Deveria ter sido. E vocês aí, o que vocês acham aí da nossa discussão? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. Se a saga de Hades deveria ou não ser a saga final, né? Dada toda a jornada que a gente teve até aqui, né? Se inscreve, dá um like no vídeo, porque foi muito difícil pra gente, trabalhoso a gente fazer toda a pesquisa, né? Desenvolver, gravar, né? Então, muito obrigado por quem nos acompanhou até agora, né? Esse aqui a gente vai estar encerrando essa faixa do Zodíaco. Se vocês quiserem que a gente fale mais, deixa nos comentários, manda e-mail pra gente, né? E aqui a gente encerra, né, nossa série, né, nossa playlist sobre a saga de Hades em si, Cavaleiros do Zodíaco. E a gente vai se ver quinzenalmente, né? No próximo tem vídeos sobre novos assuntos. E a gente encerra aqui a nossa parceria, né, Matheus? Sim. Falando de Cavaleiros do Zodíaco, você e eu. Sim, falando sobre essa saga, né, que foi pra mim, marcou a minha vida, né, essa saga. Tanto Cavaleiros do Zodíaco, né, e como falei, é sempre uma honra falar. E acho que a gente conseguiu encerrar, né, falar todos os aspectos relevantes da saga em si. E acho que conseguimos fechar bem, né. Não sei se o pessoal gostou, mas aí demos o nosso melhor, fazemos nossas pesquisas para trazer o melhor conteúdo, né, sobre Cavaleiros Zodíacos, que eu acredito que vocês gostam bastante, como nós, né, Alberto? Sim, nós vamos bastante finalizar isso aqui, foi um grande prazer para nós e esperamos que vocês tenham gostado, infames, né? Muito obrigado por tudo, obrigado, Matheus, por ter participado desses 4 episódios, ter tido paciência. Obrigado eu. E a gente se vê agora, na próxima quinzena, gente. Ajuda a gente aí, divulga, curte, se inscreve, porque fazer isso foi do caralho, assim. Perdão o palavrão, mas foi trabalhoso. Brigadão aí e bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Falou! Falou!